o seguinte: Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe e Amon, filhos de Pelete, filhos de Ruben. É tanto filho, ó Jesus. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã. Sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi, acaso é para vós outras coisas que somente que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para que vos fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor, e estar esperando a congregação para ministrar-lhes, e te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio. Vamos ficar por aqui. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Tu és santo acima de todas as coisas. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és o teu Deus, o nosso Deus. Pai amado, esteja aqui conosco, Senhor, porque eu sei que estás. Que o Espírito Santo, Senhor, possa nos confortar, Senhor, possa nos alertar, Senhor, possa nos exortar, Senhor, naquilo que é necessário em nossos corações. Que possamos, Senhor, não ser rebeldes à Tua palavra, Senhor, mas ser obediente à Tua palavra, obediente à Tua voz, Senhor, porque é para isso que nós somos aqui, somos filhos do Senhor, e devemos entender o nosso verdadeiro propósito, Senhor. Não ser confrontador, não ser aquele que vai rebelar contra nossos líderes e contra o nosso Senhor e Salvador. Aceitaremos, Senhor, aquilo que o Senhor nos dá, Senhor, porque é bom e é agradável, Senhor. Nos abençoe nesta noite, Senhor. Nos segura da família, Senhor, que possamos ser como os filhos de Corá, Senhor, que resistiu, Senhor, que foi contra os seus pais, mas foi a favor da vontade do Senhor. Porque é para isso que devemos entender que devemos ser a vontade do Senhor, cumprir a Tua vontade, Senhor, não a nossa vontade, não o nosso querer, porque o Senhor faz tudo por nós. E assim eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, agora somente eu em pé. Irmãos, aqui nós lemos uma história bem bonita, que trata de alguns personagens. Interessante, né? Interessante. O capítulo 16, ali de Números, ele fala de um relato, olhando aos olhos nossos, que já sabemos do final, mas no início foi sistemático. Ali o povo estava no deserto junto com Moisés. Nesse ponto aqui, nesse momento, já tinha o Senhor falado com Moisés, usado Moisés grandemente. Mas ainda, alguns tinham um entendimento ainda diferente do que o Senhor próprio
através de Moisés, separou para a vida de cada um deles. Cada tribo tinha a sua função. Cada tribo foi destinada pelo próprio Senhor a fazer a vontade dele. Mas mesmo assim, homens que foram, ainda queriam mais. Ainda queriam mais. E nesse querer mais, irmão, é que é o problema. Porque o querer mais é nosso. O querer mais é sempre nosso. Nós nunca dizemos do Senhor. Porque se o Senhor já te deu, já nos dá, se queremos mais, é porque é nosso. É nós que queremos, é a nossa carne, é o nosso ego, é o nosso eu. E o filho do Senhor não tem é eu, existe nós. Existe sempre nós, o ajuntamento do Senhor. E para não ficar em minhas palavras, eu gostaria de só ter algumas atribuições na qual a tribo de Levi era destinada a fazer. Quem era Corá? Por que Corá? Porque Corá foi o líder de todo o grupo. Corá foi o cabeça. E o cabeça nunca está só. Existiu Datã de um lado e Abirão do outro. Mas o interessante é que esse homem, Corá, ele era primo, ele não era distante, era primo de Moisés. E por ser primo, eu acredito que é para se ter uma aproximação maior, é para ser mais próximo, mais amigo, mais companheiro. E aqui a gente entende que foi o contrário. Esse primo foi aquele que queria e desejou o que o outro tinha. Corá, ele era da tribo de Levi, um dos líderes da tribo. Suas funções básicas. Ele era um cantor, um levita do Senhor. Honra maior do que essa também. Aqueles que cantam, aqueles que louvam o Senhor. A Bíblia fala que no céu os anjos louvam 24 horas para o Senhor. Cantam 24 horas. Santo, 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 santo é o Senhor. Os anjos têm esse privilégio. A tribo de Levi teve esse privilégio de louvar ao Senhor, de cantar ao Senhor. Uma das suas atribuições benéfica, boa, agradável. Eu mesmo gostaria de ter voz para poder cantar todos os cultos. Tá? Se eu primeiro da fila aqui, eu quero cantar. Mas o Senhor não coube a mim ter uma voz assim, igual a das meninas aí. Está de Rosanil, que canta muito bem, que me faz chorar. O Senhor não me deu essa voz. Nem por isso eu vou boicotar as vozes maravilhosas que aqui o Senhor levantou nessa igreja. Amém. Eu tenho que aplaudir, eu tenho que dizer, eita, glória a Deus. Eu me contento com o que o Senhor me dá. Glória a Deus. Irmãos, esse homem teve esse privilégio que eu queria ter. Eu canto do meu jeito, mas eu canto com todo o meu amor e carinho, com toda a minha dedicação. E eu tenho certeza que o céu recebe, porque é de dentro para fora. Irmãos, uma outra função ele era porteiro do templo. Uma das funções. Não significava que era somente ele, mas da tribo de Levi. Eles eram porteiros do templo do Senhor. Cuidavam da entrada do templo do Senhor. Mas ainda é pouco. Aí o Senhor atribuiu mais coisas. Qual a função, irmão? Ele auxiliava no transporte. Para onde a arca ia, estava eles ali, auxiliando, cuidando, zelando pela, até então, a casa do Senhor. Privilégio maior do que a tribo de Levi poderia se ter. Mas tinha mais funções ainda. Eles eram responsáveis pelos cuidados dos utensílios sagrados do Senhor. Eram eles que eram responsáveis de poder lavar, cuidar, selar.
Não toco não, aqui é sagrado. Tenha cuidado com isso daqui. Isso nós podemos fazer. Isso é a função que nós podemos. De cuidar e zelar de tudo que é do Senhor. Isso nós podemos fazer ou podemos fazer? Podemos. A guitarrazinha de quem é de Rogério, mas é do Senhor. Ele mesmo cuida. Tocou ali, algum, né, Davi? Tocou ali, algum. O teclado e o órgão. Cada um com sua função. Nós somos os da tribo de Levi. Cada um com o microfonezinho, zelando. A irmã Fábio que está aqui cuida da zeladoria do templo do Senhor. E nós mantemos através de quê? Da manutenção, do cuidado. A gente senta no banco, ainda pega no banco, mas sai riscando. Porque a gente não está zelando daquilo que é do Senhor. Se nós não trabalhamos diretamente nos cuidados dos utensílios, nós cuidamos de outra maneira, zelando. Não é isso, meus irmãos? É assim que fazemos. Mas ainda era pouco, eles achavam que tinha mais. Aí tinha a supervisionar o cozimento da carne para as ofertas. Eles eram responsáveis para poder cuidar, para deixar a carne bem passada. Então falava, bem passadinha, bonitinha. Eles eram aqueles que estavam de frente. Tudo que era para poder fazer para o Senhor, era eles a tribo do Levi. Em outras palavras, eles só não eram sacerdotes. Só não era isso. Mas aí desses homens queriam mais. Mas a gente veio observar, era só Corá que queria mais. Porque a liderança era Corá. Então, se fosse tomar na força aquilo que Deus deu a Arão, era Corá. Os outros, em outras palavras, os outros bestas, iam ser a mesma coisa, iam ser somente mais um. Os irmãos observou que na leitura tinha o nome grupos. O capítulo 16, se você ler, fala muito de grupos. Jesus amado. Há grupos bons, claro. Mas formação de grupos depende para quem é formado. E é problema. Mas nós somos servos do Senhor, nós devemos só pensar do lado positivo. Porque o lado contrário sempre vai ter. Irmãos, essa era uma das funções da tribo de Levi. E a Bíblia fala claramente que não foi pouco não. Eles conseguiram influenciar homens de renomes, tanto da tribo de Levi, como alguns da tribo de Rubens. Veja o poder das pessoas maldosas, como é que tem. E se a pessoa estiver fraca, nós caímos. Infelizmente isso acontece muito. Por isso que a Bíblia diz que devemos orar e vigiar. Porque através da oração, através do vigiar, nós conseguimos detectar as pessoas maldosas ao nosso redor. É orando e vigiando, sempre alerta, porque assim o Senhor vai nos proporcionar a enxergar aquilo que não é humano, enxergaremos o sobrenatural, enxergaremos aquilo que não é ao olho nu que queremos enxergar. Porque você acha que Corá, Datã e Abirão veio assim com ignorância? Não. Grupo se forma aos pouquinhos. Esse homem, tenho certeza que não foi aos pouquinhos não. Ele começou, foi a longo prazo, até chegar a esse ponto aqui. Ponto na qual ele diz agora, chegou o tempo. Já formei um grupo forte. É assim que se começa. Começa no miudinho para lá, no miudinho para cá, e o tempo vai se passando, vai adicionando mais pessoas, e de repente está aquela força, está aquele clamor. Você agora, Corá, vamos tomar agora. É só ele. A Bíblia fala claramente que foi tudo dividido mediante a palavra do próprio Deus, que foi através de Moisés, que dividiu cada função das pessoas. Cada tribo tinha a sua função. Irmãos, rebelião
foi uma rebelião. Uma rebelião. Aí eu digo, o Senhor está em qualquer tipo de rebelião. O Senhor não se faz presente em rebelião nenhuma. Então quando eu e vocês se aproximar ou de um jeito ou de outro, superficial, que é uma rebelião, tenha a plena certeza que o Senhor não está operando na rebelião. E aquilo que o Senhor dá a você, se você quer a mais, não é o Senhor, é você mesmo. E isso vai se tratar o início de uma pequena, média e grande rebelião ao longo do ano. Aqui fala claramente que não foi do dia para a noite que houve essa rebelião. E a Bíblia fala claramente também, que me chamou muita atenção, foi Moisés e Arão. Quando eles se levantaram perante esses homens, que chegou até os ouvidos de Moisés e de Arão, porque venhamos e convenhamos, meus irmãos amados, é o dia de hoje. Vamos pegar aquela época e trazer para o dia de hoje. Você entra num grupo, eu nem sei quantos tem, mas tem WhatsApp, Instagram, o que mais? Facebook. Aí existe Facebook. Qual aplicativo? Não, que junta um grupo. No Instagram, Facebook, Zap, Twitter. Vixe, Twitter? Antigo X. Rapaz, vamos lá para aí, porque é tanto grupo que eu falando. Irmão, você já imaginou? Olha, repara só como é que é. É sempre desse jeito. Está cheio de grupo. Quem participa do grupo é porque concorda com o grupo, certo? Mas em todo grupo vaza o quê? Informações. Naquela época, Corá formou o seu grupo. A Bíblia fala que foi mais ou menos 250 irmãozinhos abençoados naquela época. 250. Um desses, trazendo por dias atuais, um desses deve ter tirado um print do que estava rolando da fofoca. Olha, essa semana a gente vai pegar fulano, vai pegar ciclano. Aí cai na onde? Todo grupo tem um fofoqueiro que está ali e está cá. Está ali e está cá. Irmão, eu vou te falar a realidade. Vamos pular para aquela realidade. Olha, naquela época, olha, veja só, a gente está falando há mais de 2000 anos atrás. Não sei nem quantos anos atrás. Já existia grupos. Hoje é mais moderno. Antigamente tinha esse grupo. E foi pintado, entregou a quem? A Moisés. A Moisés agora ouve, vê aquilo e começa a fazer o quê? O dia de hoje, quando o cara vê uma coisa dessa, é para a justiça. Eu vou levar aquilo, vou levar aquilo, aí começa. Aquele fuzuleiro. Mas o nosso irmão Moisés, ele se prostrou com o rosto no chão e orou ao Senhor. Olha, naquela época, Moisés não fez uma briga com ninguém, não bateu boca com ninguém. Hoje em dia, tem esse Moisés hoje em dia? Jesus amado, tem esse Moisés hoje em dia que recebe uma fofoca, print de um grupo, joga pro outro, cai no seu WhatsApp. Ah, vou pegar fulano, vou pegar ciclano. Amanhã não passa. Nosso irmão Moisés, nada disso fez. Ele se prostrou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Ele, Arão, o mais ofendido, não procurou briga com ninguém.
importa, faça com você ou comigo. Que seja fofoca lá, fofoca cá. Quem te ofenda lá, quem te ofenda cá. Sempre vai haver o fofoqueiro que está lá e vai trazer para cá também. Todo mundo, todos nós devemos entregar aonde? Quem é que resolve a sua súplica e a minha súplica? Só quem resolve é o Senhor. É a Ele que nós devemos entregar todas as nossas súplicas. Todo o seu problema e o meu problema, só tem um que possa resolver e que pode resolver. É só Cristo Jesus. A palavra diz que devemos descansar. O descansar é só parcialmente? Não. Tudo descansa no Senhor. Então você descansa no Senhor, eu descanso no Senhor. Porque o que vier de lá para cá como flecha negativa, haverá sempre o escudo e a proteção do Senhor. Moisés teve a sua proteção, que foi o próprio Deus. E Moisés agora pegou. Vamos fazer uma brincadeirinha. Trazendo para o dia de hoje, Moisés pegou assim, capítulo 16. Olha, vamos fazer o seguinte: Corá e todo o seu grupo, amanhã, vamos até a tenda da congregação e vamos ver o que o Senhor responder. Olha só, ele fez apenas uma ressalva. Não brigou, não. Você acha que poderia muito bem? Eu sou o líder desse povo. Eu não pego a minha liderança para ninguém. Eu não me entrego para ninguém. Ela é minha. Ele não brigou, não. Já que você quer o que o Senhor me deu, o que o Senhor me deu. Então, vamos todos, você pega todo o seu grupo, traga para cá. Venha com incenso, acenda ele, venha todo mundo, a filhinha. E eu e Arão vamos estar lá esperando vocês. Quando o Senhor responder, vocês saberão. E o capítulo 16, o Senhor responde com algo que nunca tinha feito até aquele momento, a resposta do Senhor. Um homem sensato, que somente se prostrou aos pés do Senhor. Irmãos, e essa história, como nós já sabemos, ela termina com todos eles, os 250 pessoas, na frente da congregação, reivindicando cargo, olha só, reivindicando cargos dentro do povo de Deus. Moisés, o líder escolhido por Deus, Arão, o sacerdote, ele, sua linhagem. Mas por causa de um desejando o cargo do outro, gerou todo esse imbróglio. E muita gente morreu. Capítulo 16 é um pouco triste quando a gente entra nessa parte. Quando eles se apresentaram diante da tenda da congregação do Senhor e praticamente exigiram o status de líder de Israel e o sacerdote de Israel, eles estavam dizendo não a Moisés, não a Arão. Eles estavam confrontando o próprio Deus. E quem é esse que confronta o próprio Deus para se sair vivo? Em outras palavras, algo ia acontecer. Era esperado, meus irmãos. Será que aqueles homens que viram as maravilhas que o Senhor fez naquela época não esperavam que o Senhor dos Senhores iria responder à altura da rebelião? Isso traz para mim de nós, irmãos. Deseje adorar o Senhor verdadeiramente. Não deseje status de cargo, não deseje título. Deseje somente adorar ao Senhor. É para isso que você e eu fomos criados, para adorar. Ter status, ter cargos, isso aí é o dia a dia que o próprio Senhor, se Ele quiser, e você e eu buscarmos verdadeiramente, Ele vai nos entregar. Não é a sua vontade, não é a minha vontade, é a vontade sempre do Senhor. Há muitas brigas, há muitas mortes espirituais por
cargos, por status dentro do lar do Senhor. Eu tenho certeza que não é isso que o Senhor quer, igreja. O Senhor quer que nós sejamos os pequenos cristos, sejamos exemplos para nós e para o mundo lá fora. O Senhor não quer que nós entremos em conflito uns com os outros, até porque em conflito Ele não vai habitar. O Senhor habita com amor, com dedicação. O Senhor habita na paz. Essa paz só encontramos em quem? Nele mesmo. Então, se eu pudesse dar um conselho para a minha igreja e para mim mesmo, não busque status dentro do reino do Senhor. Não busque cargos no meio do reino do Senhor. Busque somente adorar. Somente adorar. Adore a Ele em espírito e em verdade. Status nenhum, cargo nenhum vai levar você e eu para o céu. Agora a sua vida com Cristo vai se proporcionar a nos levar para o céu. E esses homens nos ensinam o contrário, o que nós não devemos fazer. Devemos fazer como Moisés e Arão fez. Qualquer que seja o seu problema e o meu problema, somente entregue aos pés do Senhor. Somente a Ele que vai resolver todas as coisas. E a consequência daquele ato, foi terrível. Foi terrível. Todos eles, o Senhor respondeu. E respondeu com uma magnitude sem igual naquela época. Você imaginou você ser tragado pela terra? É forte, irmão, você ser tragado da terra, porque desejou aquilo que não é seu. Porque todo cargo dentro da igreja é dado por quem? Pelo próprio Deus. É por merecimento que Ele vai honrar a quem Ele quer. Muitas vezes, quando não é o Senhor, é o nosso sacerdócio, é o pastor. Se não for espiritualmente do céu, a coisa desanda. Podemos observar desanda. Por isso que é tão importante a busca constante para o Senhor. Por isso é tão importante os nossos líderes se tementem ao Senhor, para poder tomar decisões que não é da terra, decisões que provêm do céu para a igreja. Apenas busque em busca do alvo, que é Jesus. Deixe todas as coisas, se esvazie do seu eu com o teu eu, e se encha todos os dias do espiritual, dos céus, do Espírito Santo. É só Ele. E que algo interessante, que quando Moisés convocou todos eles para poder estar na congregação, mas antes disso eles tinham que trabalhar. E Moisés mandou chamar Abirão e Datã para poder fazer suas obrigações. Eles foram? Não. Eles não foram. Eles estão. Você está me chamando de. Você me prometendo leite, mel, terra boa em abundância, nos traz para morrer no deserto, agora fica se achando que é príncipe sobre nós. Ou seja, como já tinha feito uma audiência no dia seguinte, todos eles não mais resolveram trabalhar. Olha que eles iam trabalhar para quem? Não era para Moisés, para não. Eles iam trabalhar para a obra do Senhor. Muitas vezes nós se achamos que é para o pastor, é para a missionária, é para o diácono, é para a diaconisa, é para a líder disso, a líder daquilo. Não é nada disso. Tudo que você faz no reino do Senhor é para o próprio Deus. Amém. Nada você faz para o pastor, nada você faz para a diaconisa, para o diácono e para a missionária, nada você e eu fazemos para agradar o homem, não. Você e eu fazemos para agradar a Deus, a Jesus Cristo.
só isso. Nós devemos ter isso sempre em mente. Buscar agradar sempre ao Senhor. Se você e eu agradamos ao Senhor, consequentemente, estaremos agradando ao nosso irmão ao nosso lado. Porque o seu irmão e eu, nós queremos sempre agradar a Deus e fazer o melhor para Deus. Se nós nos dedicamos a fazer o melhor para Deus, nós estamos fazendo o melhor para o nosso irmão. E ele não for não. Não for não. Botaram o pé e falou não. Pode estar certo. Nós vamos esperar amanhã. A rebelião foi formada e quando chegou no dia, simplesmente o Senhor respondeu. Disse: Moisés, se afasta, eu vou destruir todos eles. Aí Moisés mais uma vez brigou com eles, saiu do facão, saiu do tapa. Não. Moisés e Arão mais uma vez se prostraram diante da congregação e clamou ao Senhor: Senhor, não faça isso. Aí, por misericórdia do líder da congregação geral, do sacerdote da congregação, o Senhor teve de misericórdia com todo aquele povo. Mas claro que não ia ficar barato. O Senhor não, tudo bem. Mas avisa aos outros que se afastem, todos eles, das tendas deles. Sai avisando. E assim Moisés obedeceu. Diz: olha, vocês, e eles falaram: se querem viver, se afastem desse grupo. Aí para onde hoje nós queremos viver para Cristo, se afastemos desses grupos que não nos edificam perante ao Senhor. A mesma coisa que o Senhor falou: Moisés, diga a esse povo que se afaste desse grupo, porque a ira sobre eles já está decretada. Assim é o dia de hoje. O Senhor clama para a gente: nós se afaste, se afaste. O Espírito Santo hoje clama para nós: se afaste dos grupos que não edificam a você em mim, porque muitas vezes nós participamos, e só estar em grupos você está autorizando, você está participando. Você já viu aquele crente Raimundo, que nem de um lado e nem do outro está sempre em cima do muro? O crente Raimundo vai para o céu. A Bíblia fala que ou você escolhe um lado ou outro. Já que você quer se perder, se perde de vez. Mas se você quer ser salvo, então venha para o lado da cá. A Bíblia ensina desse jeito. Então, se você é o crente Raimundo, todo grupo, mas você já viu aquele ato que todo grupo tem? Eu só estou observando. Nós temos sempre isso. Eu só estou observando. Eu só observo, mas não falo nada. Mas a fofoca, eu não falo nada, mas eu estou ouvindo. Eu estou compartilhando. Irmãos, nós, me perdoe, mas crente Raimundo não vai para o céu. Então, se está no grupo, que é o grupo só de derrota, que em vez de nos edificar, está nos levando para a perdição, mesmo só no grupo, observando e ouvindo e escutando tudo do que deve e do que não deve, você, meu irmão, em vez de ir para o céu, você está indo para está brilhando alguma coisa que não vai ao céu. Então o Espírito Santo hoje brada: olha, se afaste daquele grupo, porque a ira do Senhor está chegando. O Senhor está voltando. Imagina o Senhor voltar e a gente está no grupo da perdição. Porque nós é desse jeito. O crente é desse jeito. Ou está no grupo da perdição, ou está no grupo da bênção. Por isso que a Bíblia fala: escolha um lado. E a Bíblia fala: eu aconselho escolher a vida. Por que será que manda escolher? Porque só observar estamos colaborando para o crescimento moral. Então não cabe a nós. E o Senhor assim fez o que prometeu. Aquele povo, meus irmãos, capítulo 16, ele é grande, ele é gigante, é 3 folhas.
Mas no final ele fala claramente que não escapou nenhum deles. Vocês acham que eles estavam acreditando que ia tomar à força aquilo que Deus deu a quem era de direito, os escolhidos dele? Você e eu somos esses escolhidos. Creia nisso. Então ninguém toma o que é seu. Porque quem luta por você não é você não. É Jesus Cristo que está em você, está em mim. Então se Ele está comigo e com você, não se desespere. Não brigue, vou matar, vou esfolar, vou descer o facão, vou descer o tapa. Olha, quem é com você não é desse jeito. Só entregue e espere. Faça igual Arão e fez Moisés. Somente faça uma coisa. Para poder você e eu entregar ao Senhor, não é de qualquer jeito. Nós precisamos se prostrar e confessar ao Senhor. Isso que devemos fazer. Entregue, já entreguei. Agora é só aguardar o momento certo que o Senhor vai. E o Senhor assim agiu. E quando Moisés avisou toda aquela congregação que se afastasse das tendas, um abismo foi aberto. E todos eles foram engolidos pela terra. É um fim trágico, meus irmãos. Um fim trágico. Não sobrou ninguém daqueles 250 pessoas. Daquele grupo que foi formado para derrubar a quem o Senhor escolheu. A Bíblia fala claramente: ai daqueles que mexer com o ungido deles. Então nós somos esse povo ungido pelo Senhor. Então, ai daqueles que se levantar contra você e contra mim. Porque ele vai enfrentar não você e nem a mim. Vai enfrentar aquele que é em nós. Vai enfrentar Jesus Cristo. Então, se somos pequenos cristos, devemos apenas observar, entregar e observar. E a Bíblia fala claramente: mais uma rebelião primordial. Você já observou que no meio daquele povo, o povo era tremendo. O capítulo 16 relata duas rebeliões. A primeira, observe só, as famílias, todas elas foram engolidas. A Bíblia fala que foi o que eles tinham, suas tendas, esposo, esposa, filhos, eu creio que foi filhos, tudo que eles tinham, o Senhor tragou, menos os filhos de Corá. Por quê? Foi uma escolha. A Bíblia fala claramente que lá em Números fala que eles escolheram obedecer a autoridade do Senhor. Todo dia nós devemos fazer o quê? Obedecer à vontade do Senhor. Se nós obedecemos, nós recebemos vida. Se desobedecemos, nós estamos buscando a morte. E aqui de todas aquelas famílias, a Bíblia fala que só escapou os filhos de Corá. E foram bênçãos. Foram bênçãos. Até salmos. Há vários salmos dos filhos de Corá. Então foram bênçãos. Então, terminando essa rebelião que o Senhor tratou de cuidar, desse pequeno grupo que o Senhor cuidou, o capítulo 16, no finalzinho, se fala de mais uma rebelião no dia seguinte. O Senhor mostrou tamanho poder em um dia, e todo o povo começou a chorar. Chorar, meu Deus, me acuda. Mas no dia seguinte, o povo ainda foram até Moisés e Arão murmurar, reclamar também. Diga: Moisés, você está sendo contra o povo de Israel. Aí começou a dizer:
A de novo desceu o cacete no ungido do Senhor. Aí essa pena agora para eles foi um pouco mais pesada. A outra, o grupo, foi engolido de forma drástica. Levando para o dia de hoje um grande terremoto. A terra se abriu e eles sumiram. Já essa outra pequena rebelião, murmuração contra o líder do Senhor, contra os ungidos do Senhor, os dois, eles foram agora reclamar sobre o que tinha acontecido. Aí agora o Senhor fez o quê? Disse: Moisés, você se prostra à toa para esse povo. Está dizendo para dentro do dia de hoje. Você está orando, mas esse povo não ouve não. Esse povo, Moisés, eu tenho que passar o rolo deles. Esse povo não aguenta mais não. Mas Moisés e Arão continuaram clamando pelo povo. Olha, dois líderes desse jeito, que só oravam, não brigavam, só oravam, clamando misericórdia para o povo, mas o povo só enxergava um palmo em sua frente. Aí o Senhor, mais uma vez, pesou a mão. Dessa vez não abriu terra não. Só mandou uma pequena praga. Pouca gente morreu. Só 14 mil. A primeira foi 250. A segunda foi 14 mil só pessoas. E não morreu mais. Porque Moisés e Arão saíram pelas tendas, ajustando. Aí se fizer isso, vai parar. Se fizer aqui, vai parar. Aí foi que o Senhor cessou a mão. Por misericórdia, pelos seus dois ungidos, que clamaram mais uma vez por misericórdia, pelo mesmo povo que estava morrendo pela prática que o Senhor fez. Então, meus irmãos, para a gente não se alongar muito, que a hora já passa. O que aprendemos com essa pequena lição? Não se levante contra os líderes da igreja. Se você e eu achamos algo que não seja aos seus olhos, aos meus olhos, que é de Deus, você só tem um caminho, eu e você. É só orar ao Senhor. Senhor, ajuda. Nós não clamamos, nós não fazemos grupinho para derrubar ninguém. Nós fazemos o que um homem e uma mulher de Deus tem que fazer: buscar o Senhor em espírito e em verdade. Buscar o Senhor para que dê sabedoria aos nossos líderes, seja diaconistas, diáconos, seja pastor, seja missionário, seja presbítero, seja uma diretora, um diretor, seja qual for o cargo da igreja. Nós temos o dever de orar por cada um deles. Se formar grupo, forma para poder ajudar. Eita, vamos somar. Aí é um grupo válido. Lembre-se que esses grupos está lá há muita época atrás. E hoje os grupos é formado, muitas vezes, não é para a honra e glória do Senhor. No Ministério dos Homens não tem um grupo. E eu particularmente eu não gosto de grupos. Porque justamente por isso. Porque muitas vezes são muitas cabeças, muitos pensares, e nem todo mundo concorda, e acaba, em vez de alinhar, acaba separando. O meu irmão de mim, o meu irmão do outro, porque não gostou que o irmão deu bom dia, porque o outro irmão postou algo, aí já começa a ir para o privado, mete pau em um, mete pau em outro, e aí o inimigo vai reinar. Grupo, se houver grupo, é para poder juntar. A tribo de Levi foi o terceiro filho de Jacó. E o nome Levi significa unir. E observe aqui, que aqui o grupo foi para desunir. Então, sejamos como a tribo de Levi, unidos. E o silêncio é o que nós devemos ter. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Amém. Que fique
Não é um recado meu particular, é um recado do Senhor. Que possamos aprender com essa história e lembrar que todos morreram, menos os filhos de Corá. Por quê? Porque eles decidiram adorar, decidiram buscar a Deus, a respeitar a liderança que o Senhor constituiu. Ele foi contra seus pais, mas viveram e fizeram, deram continuidade a uma história linda de belos levitas para a honra e glória do Senhor. Que possamos ser como esses filhos de Corá, grandes levitas, grandes pregadores, mulheres e homens do Senhor. E obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Amém. Que Deus nos abençoe a todos.